Que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos gravando esta série sobre os nomes redentivos do Senhor nosso Deus. E agora vamos falar sobre Jeová Nissi. Jeová Nissi significa o Senhor é a nossa bandeira. Para isto eu vou ler Isaías capítulo 59, versículo 19, que diz assim: Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Sim, Jeová Nissi significa o Senhor é a nossa bandeira. Quando foi que Deus se revelou com este nome? Isto aconteceu na caminhada de Israel lá no deserto. Em determinado momento da sua caminhada, isso nós vamos ver em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo Jeová Nissi, para você conhecer onde é que está registrado isso na Escritura. Êxodo capítulo 17, no versículo 8 até o versículo 16, você encontra essa escritura. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Você sabe que Israel saiu seguindo a direção divina em rumo a Canaã. A caminhada deles no deserto também é um tipo da minha caminhada e da sua caminhada. Porque esta mensagem, você sabe, ela é apoiada em 3 degraus: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Claro, a saída é mais fácil, é o batismo. Israel saiu do Egito e foi batizado, diz Paulo, no capítulo 10 de 1 Coríntios, dizendo que eles foram batizados no Mar Vermelho. A passagem pelo Mar Vermelho foi o batismo de Israel caminhando, seguindo a direção divina. Mas depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, começou a segunda etapa, que foi naquele deserto. Foi ali que eles começaram a ter problemas. E você sabe que o batismo para uma pessoa é muito fácil, é um momento de glória. O batismo de Jesus é comparado assim. Com o batismo de Jesus você vê que o céu se abriu e aí o Espírito do Senhor desceu como forma de uma pomba, repousou sobre ele, a voz saiu dizendo: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Foi um momento glorioso. Quem olha e lê estas coisas na Escritura diz: mas que momento maravilhoso é o batismo. Como é o batismo de qualquer pessoa. Ele é um momento muito especial. Você lembra do seu batismo? Você sentiu-se leve? Você sentiu aquela presença gloriosa? Mas não esqueça que no capítulo 4 de Mateus começa dizendo assim: Então o Espírito do Senhor o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sempre depois do batismo vem a prova. Deus permite. Porque se com Jesus foi, como é que conosco vai ser diferente? Não, vai ser tudo igual. Nós vamos passar todos pelo mesmo caminho. Você vê que para Israel não foi diferente. Eles passaram no batismo, o Mar Vermelho, Deus abriu o mar. Tem coisa mais gloriosa vendo Deus abrir o mar. Foi uma coisa sobrenatural. Todos eles passaram a pé enxuto até o outro lado. Isso foi uma experiência gloriosa para Israel. Mas depois que tudo passou, aí começou as suas experiências no deserto. Como para Israel, assim para mim também. Então você vê que no meio da caminhada aparecem os inimigos. Agora veio Amaleque e pelejou contra Israel e Refidim. Por isso disse Moisés a Josué. Veja bem, Josué é um tipo daquele homem que seguiu certos requisitos. E eu gosto de olhar para este homem, e eu quero que você olhe para ele, porque a atitude de Josué fez ele conquistar a terra prometida. Então isso quer dizer para mim que se eu prosseguir seguindo as mesmas atitudes de Josué, eu também vou conseguir chegar na terra prometida. Esse é o nosso objetivo. Porque você sabe, meu irmão, minha irmã, que a terra prometida para nós não é o céu. A terra prometida para o crente não é o milênio. Não, isso diz o profeta nesta mensagem. Porque lá para conquistar a terra prometida, eles tiveram que arrancar a espada, tiveram que lutar, tiveram que conquistar cada polegada daquela terra. No céu nós não vamos arrancar a espada,
Nós não vamos lutar? Lá já é a vitória completa. No milênio também não vai haver estas coisas. Mas então, o que significa essa terra prometida? Só significa uma coisa, é o batismo com o Espírito Santo. Porque para conseguir o batismo com o Espírito Santo, nós temos que arrancar a espada, nós temos que colocar cada inimigo por terra, nós temos que vencer o diabo, nós temos que vencer a nós mesmos, nós temos que lutar contra muitas coisas relacionadas conosco, com as nossas atitudes, com o nosso eu, com o nosso temperamento. Sim, nós temos que arrancar a espada e lutar. E não lutar pouco, lutar uma brava luta para conseguir o batismo com o Espírito Santo, que é a nossa terra prometida. Deixa eu continuar a minha leitura. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe nos homens e sai a peleja. Peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Aqui me chama a atenção um ponto. E fez Josué como Moisés lhe dissera. A primeira coisa, meu irmão, para você conhecer o Jeová Nissi, que é o Senhor, que é a nossa bandeira, nós temos que ser obedientes àquilo que o profeta diz para nós fazermos. Porque Moisés era o profeta nessa época. A palavra de Deus vinha a ele. Os cuidados de Deus, a direção de Deus, tudo que Israel precisava residia na mensagem que Moisés pregava. E aqui a Bíblia diz: e fez Josué como Moisés lhe dissera. Isso nos chama atenção. Se você quer também conhecer Jeová Nissi, se você quiser chegar à terra prometida, então tem um caminho a seguir. É seguir aquilo que o profeta diz para nós fazermos. Então vou continuar a leitura. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Então você vê que nós não fomos chamados para um piquenique, diz o profeta. Não viemos aqui para passar um tempo. Nós fomos chamados para um campo de batalha. E você sabe onde é que está a maior batalha que a gente peleja? Está aqui no campo da mente. Antigamente os nossos irmãos, eles iam na arena, jogados aos leões, eles enfrentavam a espada, muitos morreram na espada, outros na fogueira. Sim, a guerra era uma guerra física, agora não é mais física, agora é no espiritual, ela é mais difícil, ela é mais ferrenha, ela é mais dura, porque o lugar que o inimigo escolheu para fazer o confronto é na mente. E você vê que a opressão agora vem na mente, as lutas vêm na mente, a tentação é jogada na mente, as setas do maligno são jogadas na mente. Nós fomos chamados para um campo de batalha. Não é uma coisa que pode ser, dizendo assim, fácil, mas nós temos Deus a nosso favor. Nós vamos ver que como devemos proceder, assim como Josué procedeu, se nós procedermos, nós vamos ter vitória. Então, fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Você sabe o que vem em minha mente? Quando estes homens se unem para subir ao cume do monte, isso está falando de companheirismo. Se nós quisermos ter vitória, nós precisamos de companheirismo. Você não pode ficar isolado, porque quando uma célula se isola, ela morre. As células do nosso corpo, elas precisam de estar em companheirismo umas com as outras, porque uma depende da outra para que o corpo possa funcionar normalmente. Ora, o natural sempre vai tipificar o espiritual. Se nós quisermos vitória, nós precisamos de companheirismo, nós precisamos estar junto com os nossos irmãos, nós precisamos estar em adoração, nós precisamos estar numa fé, nós precisamos estar num acordo, nós precisamos estar só no sentido para que as vitórias do Senhor sejam completas em nossa vida. Então você vê, Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E você vai ver como foi importante essa união desses três homens. Sim, e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque é que prevalecia. Nós temos que nos manter com a mão em guarda, levantadas. Você não pode baixar a sua guarda. Não existe baixar guarda para o diabo. Não existe baixar guarda para o inimigo. Não, nós precisamos estar sempre atentos com a palavra do nosso Deus em nossa mão e levantando a palavra, porque a maior arma que nós temos contra o diabo
é a palavra. O que mais ele respeita é a palavra. E se você faz uso da palavra, você é um vencedor. Jesus venceu o diabo lá no deserto, foi com a palavra, porque o diabo conhece a palavra. Ele citava para Jesus, mas Jesus citava a palavra para ele, porque ele, Jesus, é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque é que prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, olha o que eles fizeram. Tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para ele sentar, para que ele pudesse estar sobre ela sentado. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Essa é a atitude que Deus ama e Ele gosta. Quando nós damos o nosso ombro de companheirismo para o nosso irmão que está enfrentando dificuldade, que está enfrentando problemas, que está com essa necessidade espiritual, que está precisando de força, que está precisando da nossa ajuda, é a hora de nós chegarmos com este irmão e dar a mão para ele. Irmão, deixa eu levantar a sua mão. Vamos adiante. É assim que nós vamos vencer. Deus espera que nós façamos isto. Louvado seja o nome do Senhor. Agora preste atenção. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Por quê? Porque a mão de Moisés, o profeta, estavam para cima. É a hora de nós levantarmos a bandeira desta mensagem. Sim, o mundo precisa saber que tem uma mensagem, que ela está ecoando nesses últimos dias e que o objetivo dela é preparar uma noiva para encontrar com o noivo. Sim, nós precisamos levantar a bandeira desta mensagem. Então disse o Senhor a Moisés. Aí Deus veio com o profeta e disse assim: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Você está entendendo? Olha o que Deus fez. Escreve no livro, em memória, e relata aos ouvidos de Josué. Por quê? Porque Josué era um homem que foi escolhido para estar lutando ao lado do profeta. O profeta ficava em cima do monte, mas Josué estava lutando as guerras do Senhor lá embaixo. O que Deus espera de mim e de você? O nosso profeta veio e pregou a mensagem. O que nós temos que fazer? É lutar as guerras do Senhor, defendendo a palavra, defendendo a mensagem, contra o diabo, dizendo que o que é certo e o que é errado, defendendo a palavra. Isso vai acontecer, o mesmo que foi com Josué, vai acontecer conosco. Sim, no versículo 15 diz: e Moisés edificou um altar, o qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. Foi aí que Jeová Nissi ficou conhecido. Foi aqui que Jeová Nissi se deu a conhecer. E Jeová Nissi quer se dar a conhecer também nesta era. Mas ele quer homens posicionados, homens que se coloquem, homens que se mantenham em posição, defendendo a palavra, defendendo a mensagem, lutando contra o inimigo, os amaleques deste dia, que querem vir contra nós, desanimar, nos tirar do caminho, fazer com que nós desistamos. Não! É a hora de nós ficarmos de pé. Deus quer ver homens e mulheres corajosos que se posicionam ao lado da palavra e diga: esta palavra é a verdade. Sim, aí Jeová Nissi ficará conhecido. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então não foi só naqueles dias. Amaleque estava lá atrás naquele deserto. Amaleque também está neste deserto que nós estamos enfrentando. Está porque o diabo é o mesmo. O mesmo que estava lá lutando é o mesmo que luta contra nós. O mesmo diabo que não queria que Israel chegasse na terra prometida é o mesmo que está tentando também nos atrapalhar para que nós não consigamos a nossa terra prometida. Mas eu creio que assim como tinha Josué naquele tempo, Deus tem os seus Josués hoje. Deus tem os seus Calebes hoje, que ficam ao lado da palavra. Ainda que a maioria diga: não, eu não consigo. Ainda que muitos desistam. Ainda que muitos olhem para os gigantes. Ainda que muitos olhem para as cidades muradas. Ainda que muitos digam: não, nós não daremos conta. Mas Deus terá os seus Josué que digam: sim, a palavra do Senhor disse que é nossa. É nossa, e nós vamos conseguir, porque Ele está ao nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Sim, meus irmãos,
A hora da peleja é agora. A hora de nós unirmos é agora. Quando Moisés abaixava as mãos, Israel perdia. Mas quando ele levantava as mãos, era Israel que vencia. E eu digo, nós não podemos baixar a guarda para o inimigo. Louvado seja Deus. E eu encerro dizendo, a bandeira é um dos maiores símbolos de uma pátria. Sim, quando nós vemos as competições, quando nós vemos as Olimpíadas, cada vez que um atleta vence numa modalidade, que ele vai para o pódio, geralmente ele leva o símbolo da sua nação enrolado nele, a bandeira. Ele fica todo orgulhoso, envolvido na bandeira do seu país, porque ele está defendendo o seu país e ganhou aquela competição naquela modalidade. Sim, porque a bandeira é um dos maiores símbolos daquela nação. Eu digo para você também que nós temos uma bandeira. O povo de Deus tem uma bandeira. E nós estamos também, disse Paulo, numa batalha, numa competição. Mas nós não estamos para perder. Paulo diz, seja como aqueles que estão competindo, mas não com aquele que perde, mas como aquele que vence. E nós vamos um dia chegar no nosso pódio. Deus espera que nós cheguemos lá e nós vamos revestir da nossa bandeira. Qual é a nossa bandeira? É Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Eu não tenho condições de vencer uma competição dessa sozinho, mas Ele está no meu lado. Ele está no teu lado, dizendo, vamos em frente, prossiga, não desista, a vitória está logo ali, nós já estamos perto da linha de chegada. Sim, este é o momento de vencer. Agora eu quero te dizer uma coisa, você não vai perder, porque você não está sozinho. Lembre de Eliseu, estava só, parecia que estava só com o seu moço. Quando o rei descobriu que os segredos que ele tinha, que falava no seu quarto de dormir, Israel ficava sabendo. E quando ele soube que era o profeta de Deus que descobria, porque Deus falava tudo que o rei pensava, ele disse, vamos buscar este homem, traga ele aqui, que eu quero conversar com ele, nós vamos ter uma conversa. E reunir os exércitos. Eu fiquei pensando na Bíblia, por que para buscar um homem reúne quase um exército inteiro? É porque eles sabiam que aquele homem não era um homem qualquer, era um homem de Deus. Mas quando o exército chega que cerca o monte, que o moço de Eliseu, talvez Geazi, olhou lá de cima, Eliseu estava sossegado, estava tranquilo, porque quem está na presença de Deus está tranquilo, quem está com Deus está sossegado. Eliseu estava sossegado. E Geazi vai lá dar uma olhada lá no monte, e quando ele olha para baixo, ele vê os exércitos do rei, tudo lá embaixo cercando o monte, e ele volta apavorado. E diz, meu Senhor, agora está tudo perdido. Os soldados do rei, o exército do rei está aí embaixo, cercaram a montanha, e agora o que vai ser de nós? E Eliseu continuou sossegado e sorrindo. E disse, não fique preocupado, maior são os que estão conosco do que os que estão lá embaixo. Mas o moço do Eliseu não via. Não disse, mas como maior que está conosco? Porque está só nós dois aqui em cima. Eliseu disse, você que pensa. E ele fechou os olhos e disse, Senhor, abre os olhos deste rapaz, para que ele veja. E Deus abriu os olhos do moço. E quando ele abriu os olhos, ele viu aquele monte cercado pelos anjos e pelos cavalos, pelos anjos de Deus tão numerosos, quanto ele não podia contar. Eram mais numerosos do que o exército que estava lá embaixo. Oh, louvado seja Deus! Nós também não estamos sozinhos. Nesta mensagem, nós temos Deus, nós temos os anjos, nós temos os exércitos celestiais em nosso favor para aquilo que nós precisamos. Por isso que eu quero encerrar dizendo, não fique com medo. Se você tiver Jeová Nissi com você, veja o que a palavra diz naquele texto de abertura que eu li. Vindo o inimigo com uma corrente de águas, o Senhor levantará contra ele a sua bandeira. Então deixe o diabo vir, deixe o inimigo vir contra mim, deixe ele vir contra você, não tem problema, nós não vamos impedir que ele venha, mas Deus está do nosso lado, levantando a grande bandeira para defender a nossa causa diante dele. E ele vai defender a sua também. Ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta pequena reflexão que nós fizemos de sua palavra, o Senhor se deu a conhecer como Jeová Nissi. O Senhor Jeová é a nossa bandeira. Isto quer dizer, Senhor, que na caminhada de Israel no deserto, eles não estavam sozinhos. Toda vez que eles tinham que pelejar, como pelejaram contra este Amaleque, sim, o profeta estava ali. E como estava ali como estava ali Arão, levantando as mãos do profeta Moisés.
Josué estava pelejando lá embaixo e ele venceu aquela batalha. Sim, Senhor, nós temos uma mensagem também nos apoiando. Nós não estamos sozinhos, arriscando por aí, ou adivinhando as coisas. Não, nós temos uma palavra certa, a palavra de um profeta. Nós estamos neste deserto, mas nós sabemos assim, como Josué venceu aquele Amaleque, nós vamos vencer o Amaleque neste dia. Porque o Senhor disse, enquanto existir o teu povo, sempre Amaleque existirá para também pelejar contra. Então, se tinha Amaleque lá atrás, nós temos Amaleque hoje, mas também nós temos Moisés ao nosso lado, nós temos Elias e a mensagem, nós temos Josué hoje, nós temos Caleb hoje, que Deus está conosco. Então, enquanto nós estivermos levantando a bandeira desta mensagem, Deus nos dará a vitória, levantará a sua bandeira contra o inimigo e Jeová Nissi ficará conhecido no meio do seu povo. Ajude-nos, portanto, e esteja ao nosso lado, pois nós lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Jeová Nissi esteja com você. Jeová é a nossa bandeira. Amém.